Pessoal, a receita de hoje é o tão pedido pão de... Quase que não sai aqui. O tão pedido pão de Cristo. Mais digestibilidade, sabor único, fibras e mais durabilidade na sua prateleira também, viu? Quer saber tudo isso? Não perde não, se liga aí. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é uma fermentação natural. Nós vamos fabricar o nosso próprio fermento, diferente de ir no supermercado e comprar ele já pronto. Demorar 7 dias para esse fermento ficar pronto, porque ele precisa se desenvolver, crescer, enfim. Depois de 7 dias, nós vamos alimentar ele e ele vai estar pronto para ser usado no nosso pão. Inclusive, você vai tirar a isca. A fermentação natural vai trazer para o meu pão aromas novos e sabores diferentes. Além disso, também mais fibras e mais digestibilidade. Esse pão não é aquele pão que você come e vai ficar com o estômago alto, cheio demais, empanzinado. Para quem tem alergia ou intolerâncias a glúten, ele também é ideal, por conta de que o glúten está bem desenvolvido. Então, a digestibilidade no estômago e intestino vão ser mais facilitadas. Mas ele tem notas mais ácidas. Por exemplo, ele lembra um pouco de iogurte. Quando você comer esse pão, você vai sentir notas de iogurte. E tem mais acidez, como eu disse. Mas é um pão extremamente rico em nutrientes, em fibras. E você pode fazer se quiser fazer integral ou com farinha branca mesmo. Enfim, pode juntar as duas, colocar açúcar mascavo, passas, frutas, castanhas, enfim. É um pão que tem mais durabilidade na sua prateleira. Por que ele dura mais? Porque a própria fermentação, que é de 24 horas, vai trazer os conservantes naturais que ele precisa. Os pães de padaria colocam-se antimofos, anti um monte de coisa, antivida para o pão. Aqui nós vamos desenvolver isso naturalmente na própria fermentação. Ele já vai ter os seus conservantes naturais. Ele vai durar mais do que um pão de padaria normal. Sabor indescritível, único, mas você faça, experimente, não desista, é o pão da paciência, mas eu tenho certeza que os benefícios que você vai adquirir através desse pão é para a vida toda. Pessoal, para fazer o fermento é muito fácil. Eu tenho aqui 3,5 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e eu vou colocar 500 ml de água em temperatura ambiente, água mineral, 500 ml. Só isso, pessoal. Vou mexer aqui para dissolver. E é só isso. Agora eu vou colocar isso aqui dentro de uma garrafa descartável. Sabe garrafa de refrigerante de 1 litro ou de 2 litros? Você vai colocar dentro da garrafa e aguardar 7 dias. 7 dias em um lugar que seja mais quente, tipo dentro de um armário, que não tenha luz também. Então o ideal é dentro de um armário mesmo. E depois de 7 dias, temos aqui o nosso levain, o nosso fermento já fermentado, chamado de levain, tá? Que é a nossa isca ou a massa mãe. Olha só a garrafa, pessoal, tá dura. Não consigo apertar, porque existe atividade de fermentação aqui dentro. Então a garrafa tá dura. Eu vou abrir para vocês, pra gente ver como é que tá. Olha só. Tem cheiro de fermento mesmo. Então isso aqui é como se fosse a nossa isca. Cheiro de fermento de padaria, pessoal, incrível. Ó, tem um pozinho no fundo. A gente pode tirar tudinho. E agora nós vamos tirar o restante aqui. Vamos dar andamento à nossa fermentação. Olha só como tem bolhas. Isso tudo é atividade de fermentação. O cheiro é impressionante. Então por que eu não posso usar direto agora, pessoal, esse fermento para fazer o meu pão, já agora direto? Tá aqui o fermento, o levain, e já está prontinho. Por que eu não posso usar? Porque eu tenho aqui grande quantidade de fermento e fermentações. Se eu colocar direto no meu pão, ele vai ficar um pão muito ácido, com gosto muito forte e com pouca leveza na massa. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou temperar esse fermento e aí retirar a quantidade que eu vou usar. Vou temperar com a mesma quantidade que quando nós começamos a fazer.
Tá aqui já os pós, os secos. Eu vou colocar o líquido. A gente só vai mexer só para dissolver tudo. E eu vou adicionar aqui junto com o levain. Tem um pouquinho aqui no fundo, eu vou raspar. E agora eu vou misturar os dois. E vou deixar aqui por 12 horas. Vou tampar. E aí sim o meu fermento vai estar pronto para ser usado, para fazer o pão. Eu vou colocar em um lugar abafado, tipo micro-ondas ou forno elétrico, você escolhe. E vou deixar aqui 12 horas. Daqui a pouco a gente volta. E 12 horas depois, pessoal, eu fui tirar, olha só, a tampa estava solta, tanto que essa pressão dessas vasilhas da Tupperware é forte, pois a pressão da fermentação tinha destampado, estava assim, olha para vocês verem. Então, olha como está 12 horas depois, fermentado. Eu vou tirar aqui então 500 ml para fazer o pão, e os outros 500 ml vai ser o levain, que vai ficar para a próxima fermentação, para o meu próximo fermento. Eu vou guardar como se fosse a isca. Vamos começar a fazer o nosso pão então. Eu vou usar apenas, aqui está o fermento, 500 ml, óleo, açúcar e sal, 3 ovos e farinha de trigo. Vou começar pelo fermento. Como eu disse, aqui tem 500 ml do fermento já preparado, tá bom? Vou colocar o açúcar e o sal, óleo, eu estou usando ovos caipira porque eu tinha aqui, mas você pode usar o que você tiver, certo? Só vamos mexer um pouco e vamos acrescentar a farinha até o ponto da massa, aos poucos. Essa cor, olha a cor que fica, pessoal, por causa do ovo caipira, fica bem amarelo. Pessoal, já tá chegando no point aqui, ó. Olha só. Começando a ficar uma massa mais solta. E aí, por isso, eu já vou colocar a mão. Mão limpa, higienizada. E eu só vou amassando. Esse processo vai durar em média uns 15 minutos. Você precisa sovar bastante a sua massa. Por quê? Isso garante o desenvolvimento do glúten. Tendo uma reforma aqui do lado. Não repara o barulho não, pessoal. Garante o desenvolvimento do glúten. E isso vai dar um pão mais fofinho, mais macio. Começou a grudar na sua mão? Mais farinha. Mais farinha. E vamos sovar. Nesse ponto, se você tiver uma pedra, higieniza também e passa para a pedra. Mais fácil para sovar. Sempre trazendo de baixo para cima. De baixo para cima. Começou a pregar. Mais um pouquinho de farinha. Vai colocando pouco, porque senão você pode passar o ponto da farinha. Ó, já tá ficando quase boa. Já é seu exercício nessa quarentena. Massa já no ponto, ó. Como ela tem mais liga, mais desenvolvimento de glúten. Então a massa mais lisa. Agora eu vou passar um pouquinho de farinha aqui no fundo
da minha travessa tigela. Vou colocar essa massa de volta e vou tampar com um pano ou com a tampa mesmo e vou colocar no micro-ondas para crescer de novo. Essa massa vai crescer agora, pessoal, em média 10 horas. Ela precisa dobrar de tamanho. Se tiver muito quente, um dia quente, você vai ver que vai gastar menos tempo. Então você vai dando uma olhada. Por que essa massa demora tanto para crescer? Porque é fermentação natural e a massa demora mais para fermentar e para chegar no ponto certo. Fermentação natural é outra história. É um fermento que você tem que ter paciência com ele. É pão para o dia inteiro ou para até dias fazendo pão. Dependendo do pão de fermentação natural, você pode gastar até 3 dias ou mais. Então, por isso ela vai demorar tanto para crescer, certo? Tem que ter paciência, mas vai ficar bom. Pessoal, depois de 10 horas, massa fermentada, olha só. E eu vou fazer 2 pães, vou partir ao meio aqui. Dividir a massa, agora é a segunda etapa do crescimento. Eu vou tirar o ar dessa massa. O ar que ela adquiriu, eu vou tirar aqui. Agora com o rolo, eu vou abrir um disco. Disco aberto, eu vou enrolar. Só enrolando. Prontinho, pessoal. Enrolei os pães. Deu 2 pães grandes. E agora, o último processo. Mais 12 horas de crescimento. Eu vou tampar. E vou colocar dentro do forno. E vou deixar até amanhã. Vão ser 12 horas ele crescendo. E amanhã eu mostro para vocês o resultado. 12 horas depois. Tá aqui. Bonitão. Crescido. Olha só. Ele cresce bastante. Eu vou pincelar com uma gema de ovo. Eu coloquei uma gema e uma colher de água aqui, certo? Vou pincelar essa gema. Prontinho. Vou assar em forno a 200 graus até dourar. Pessoal, resultado pronto, pão assadinho, olha só. Ficou bonito e bem fermentado, olha aqui embaixo. Vou cortar para vocês verem agora. Vou cortar aqui. Vamos ver como é que tá no meio. Aí você põe aqui uma manteiga de leite de vaca. Aquele pão quentinho, cheiro de manteiga derrete. Ai.